Quando se fala em taxas de sucesso de tratamentos, o principal fator que vem à minha cabeça é a idade feminina. Agora, eu sempre cito que tem que se criar uma linha de raciocínio. Se nós pegarmos de maneira geral, se você faz um coito programado, que é estimular o ovário com medicamentos ou com injeções e orientar o coito, a chance que você tem de gravidez é em torno de 8 a 12%. Após 3 tentativas de coito programado, a probabilidade de você engravidar é muito pequena. Já a inseminação artificial ela tem uma taxa de sucesso de aproximadamente 13 a 16%. A fecundação in vitro ela tem uma taxa de aproximadamente 50 a 60%. Agora nós temos que lembrar que varia muito com a história do casal e principalmente também com a história com a idade da mulher. Porque uma inseminação artificial tem uma chance de gravidez de 13 a 16%. Agora, isso numa paciente de 18, 20, 25, 30, 32 anos, não numa mulher de 45 anos. A fecundação in vitro tem uma taxa de 50 a 60%, numa paciente de 30, 28, 34 anos, mas não numa paciente de 44, 46 anos. E a óvulo doação tem uma taxa de gravidez em torno de 50 a 60%. Uma coisa que é importante citar é que quando você analisa o embrião, ou seja, você faz uma fecundação in vitro, perfura o óvulo, joga o espermatozoide, leva blastocisto, ou seja, 5º dia de desenvolvimento embrionário, tira 5 células e analisa, ou seja, você faz análise de PGTA, análise de embriões aneuploides, a chance que você tem de gravidez é no máximo 50%. Ele não aumenta a sua taxa de gravidez. O que ele faz é simplesmente analisar se o seu embrião é normal ou não. Como ele não entra no embrião e não trata, ele não aumenta a taxa de gravidez dos pacientes que fazem o PGTA. Hoje, nos tratamentos de reprodução humana assistida, no tratamento de fecundação in vitro, você tem a possibilidade de analisar um embrião. Se nós pensarmos muito bem, quando você analisa o embrião, você quer saber a carga genética. Quais seriam as indicações? Primeiro, você tem na sua família uma doença gênica, fibrose cística, distrofia muscular. Ou seja, eu vou fazer um tratamento de fecundação in vitro, eu vou pegar esse embrião e levá-lo até 5º dia de desenvolvimento e quando ele tiver aproximadamente 140 células, eu vou tirar 5 células e vou analisá-los em relação àquela doença. Ou seja, minha família tem fibrose cística, eu vou pegar um embrião e vou ver se ele tem ou não tem fibrose cística. Isso é o que nós chamamos de PGD, que é o diagnóstico pré-implantacional de uma doença gênica. Já o PGS ou PGTA, que é o que nós usamos o termo ultimamente, é você analisar aquele embrião para alterações cromossômicas numéricas ou estruturais. Ou seja, não é uma doença gênica determinada. Eu só quero saber se aquele embrião, do ponto de vista cromossômico, numérico ou estrutural, ele está normal ou não. Essas são as diferenças do PGD para o PGS antigo, que hoje é o PGTA. A indicação do PGD, ou seja, o diagnóstico pré-implantacional, são para casais que apresentam doenças gênicas familiares. A minha família tem uma doença gênica que se repete, X, logo eu vou analisar o meu embrião, detectar se existe ou não aquela doença e vou transferir. A indicação do PGTA, ou seja, a análise do embrião para presença ou não de alterações cromossômicas numéricas ou estruturais, são pacientes acima de 38 a 39 anos, pacientes que apresentam histórias de aborto de repetição, pacientes com falhas em tratamentos de reprodução humana assistida e homens com sêmen muito alterado ou idade igual ou superior a 52 anos.